Bom dia, boa noite, boa tarde, seja lá a hora que você estiver ouvindo. Meu nome é Flávia Teles e esse é o podcast Feminismo e Marxismo do Esquerda Diário e do Pão e Rosas. Igreja e Estado, assuntos separados. Essa deveria ser uma questão elementar do que prometem com a democracia burguesa. Não misturar a política com a religião. Mas não é assim na realidade e as eleições de 2022 estão mostrando bem isso. O voto evangélico foi bastante decisivo nas últimas eleições e hoje se coloca no centro da disputa eleitoral que está permeado pelo culto religioso. Isso junto com a disputa pelo voto feminino, como a gente viu no primeiro debate eleitoral dos presidenciáveis essa semana, onde o Bolsonaro destilou seu machismo e o feminismo liberal mostrou sua cara, querendo enganar as mulheres com demagogia, enquanto aprovam reformas e ataques que atingem em cheio as mulheres trabalhadoras. Pois bem, para nos contrapor à misoginia bolsonarista, temos um feminismo socialista que hoje vai tratar da relação da luta pela separação da igreja e do Estado com a luta das mulheres. E para nos ajudar nessa empreitada, nós trazemos aqui hoje a Marie Castanheda, coordenadora do Centro Acadêmico de Ciências Sociais da UFRN e do Pão e Rosas, que nesse período eleitoral vai contribuir aqui com o nosso podcast, porque a nossa podcaster, a Maíra Machado, é candidata a deputada estadual do MRT em São Paulo e está concentrada em fazer uma campanha militante com a força do feminismo socialista, defendendo que é preciso enfrentar o bolsonarismo na luta de classe e não nos aliando com o Alckmin. Aliás, eu já prometo aqui que o nosso próximo episódio vai tratar diretamente do cenário eleitoral. Marie, dá um oi pra gente, que prazer ter você aqui. Oi, gente, feliz de estar de volta. E também a Simone Stibachi, doutora em Economia Política Internacional, militante do MRT, integrante do podcast Espectro do Comunismo e que já é participante aqui com cadeira cativa no nosso podcast. E voltou para mais um bom debate. Dá um oi pra gente, Si. E aí, pessoal? Tô com saudade de vocês, hein? Tem que me chamar mais. Pode deixar, a gente também tava com saudade. Bom, gente, é bem evidente que o tema do voto de setores religiosos, especialmente dos evangélicos, é um dos temas centrais na conjuntura eleitoral, né? Não por acaso é frequente notícias tentando analisar a tendência dos votos evangélicos e a movimentação das igrejas e dos pastores. Para a gente ter ideia, de acordo com o levantamento do UOL, as candidaturas com nomes religiosos cresceram 15,8% neste ano, em comparação com 2018. E olha que em 2018 o crescimento já era de 11%. Os evangélicos foram a principal alavanca, com aumento de 17% nos nomes registrados nessas eleições. Nesse cenário, o discurso eleitoral dos candidatos do Executivo e do Legislativo já está se voltando para um público religioso. A Michelle Bolsonaro entrou com tudo na campanha do Bolsonaro e já anunciou e mostrou que faz oração no gabinete da presidência todas as terças-feiras. Um negócio assim decadente. Cultos no Planalto, nas redes sociais, para angariar os votos dos evangélicos. E a gente está vendo também uma enxurrada de argumentos religiosos, como que o que está em jogo nas eleições é a luta do bem contra o mal. Bom, não é novidade que a extrema-direita é o que tem de mais reacionário no conservadorismo religioso e eles possuem uma relação bastante orgânica. Recentemente, a gente teve alguns exemplos como o escândalo de corrupção com o então ministro Milton Ribeiro, onde ficou evidente a existência de um gabinete paralelo de pastores que controlavam recursos na educação. Um outro exemplo que a gente poderia colocar aqui é a Marcha para Jesus, em que o Bolsonaro destilou os seus discursos machistas e que foi financiado com 1,7 milhões de verba vindo de emendas parlamentares. Sem contar as odiosas declarações do Bolsonaro frente ao caso da menina de 11 anos que teve o pedido de aborto negado pela juíza Joana Ribeiro, mesmo depois de um estupro, que a gente viu como essa juíza era alinhada aos valores do Bolsonaro. Ou seja, o bolsonarismo e o conservadorismo religioso andam lado a lado. Mas, quando a gente está pensando no cenário eleitoral, a gente pode ver que tem exemplos do discurso religioso em outras campanhas, como o do Lula Alckmin também. Na abertura da campanha, o Lula disse que o Bolsonaro é possuído por demônios. Na semana passada, a campanha do Lula criou 12 perfis nas redes sociais voltados ao público evangélico. Frente ao papel da Michelle Bolsonaro, a campanha do Lula também convocou uma cúpula evangélica com teólogos e pastores. Não suficiente, um desses pastores recomendou que a esquerda esqueça o que pensa e não atrapalhe com temas como casamento gay, aborto e legalização das drogas. Pois é, né, gente? A eleição de 2022, mais uma vez, vai ser marcada por um discurso religioso. Mas eu acho que a importância desse tema é bem mais do que conjuntural. É a expressão de uma tendência de anos em que se fortalece uma relação íntima e reacionária entre a política e as igrejas. E saber lutar contra essa relação é uma tarefa fundamental para os revolucionários e para o nosso feminismo socialista, e por isso que é o tema de hoje.
Nesse sentido, é interessante a gente pensar um pouco a partir da ideia do Gramsci, que ele coloca a ideia de Estado integral, e é um tema que a gente vem falando aqui em alguns podcasts e vamos tratar aqui bastante hoje. O revolucionário italiano Antonio Gramsci formulou a ideia do Estado integral, para mostrar que a burguesia busca organizar o consenso também na sociedade civil, não existindo uma divisão absoluta entre sociedade política e sociedade civil. Elas são um todo integrado onde existem aparelhos privados de hegemonia que são decisivos, como as igrejas, as escolas e a imprensa. No caso das religiões e da igreja, isso é ainda mais evidente, porque as igrejas não se contentam em só exercer um poder ideológico ali no seu espaço, que já é muito grande, como a gente sabe, né? Elas querem estar intimamente na estrutura estatal e fazer com que a política seja definida e influenciada pela religião. De forma geral, a separação do Estado e da Igreja é uma promessa da Revolução Burguesa, na própria Revolução Francesa, né? Uma promessa que a burguesia não pode cumprir até o final em nenhum lugar do mundo. Se a gente pensar no caso do Brasil, por exemplo, é muito escandaloso. Para a gente ter uma ideia, a chamada bancada da Bíblia, desde o fim da ditadura militar, cresceu 300%. Olha que número absurdo. É um aumento que foi de 33 representantes para 100 atualmente. E é uma expressão cabal de que esse regime degradado tem cada vez mais transformado o Estado num balcão de negócios de pastores e empresários da fé, com cúpulas das igrejas regadas a escândalos de corrupção e que se utilizam da religião de milhares de pessoas para fins econômicos e políticos, né? Um oportunismo absurdo. Além disso, também é importante ver que o aumento do peso da Bíblia na política está diretamente ligado a responder ao movimento feminista, também a gente vai tratar disso aqui hoje, atuando para impedir qualquer avanço das demandas das mulheres, como a educação sexual nas escolas, o acesso a contraceptivos e a legalização do aborto. Recentemente, a gente desenvolveu essas ideias numa declaração do Põe Rosas, que a gente colocou que é preciso dizer basta ao culto religioso na política, e que a gente precisa lutar pela separação da igreja e do Estado. A gente viu o peso da questão de gênero também nesse primeiro debate presidencial, onde a gente viu Simone Tebet, por exemplo, né, que divide o partido com ninguém menos que Temer, querendo se mostrar como grande defensora das mulheres, uma mulher aí que é contra o direito ao aborto, favorável a todas as reformas e ataques, e obviamente foi favorável ao golpe institucional de 2016. Bom, depois a gente vai voltar mais nisso. Mas para desenvolver mais esse tema, eu já queria perguntar para Simone como que ela vê essa evangelização da política no Brasil. Simone Shibashi, né? Não Simone Tebet, pelo amor de Deus. Por favor, né? Credo. Aliás, esse debate de ontem ele foi tão depressivo quanto o regime político, né? Nossa, meu Deus do céu. Mas enfim, isso aí terrível. A gente segue detalhando. Não, eu acho que são muito importantes essas considerações que foram feitas e eu queria aprofundar em duas delas, uma teórica e outra histórica, a partir disso tudo que a Flávia colocou, né? A teórica é um comentário, talvez não seja tão breve assim, mas que é importante para quem está ouvindo a gente, é que essa retomada das definições do Gramsci, ela é muito fundamental, porque ele elaborou uma reflexão muito significativa sobre o papel dessas organizações da sociedade civil que atuam para ampliação do poder estatal. Né? E isso está relacionado intimamente com a construção do consenso, que permite às classes dominantes, a burguesia no caso, né, a perpetuação da sua dominação. Então, essa reflexão, como a Flávia aqui já anunciou, ela é fundamental, muito relevante para que a gente possa apreender o processo através do qual a difusão das igrejas evangélicas neopentecostais se deram aí no seio das sociedades, primeiro norte-americana e depois brasileira, né? O que conferiu essa importância como força política, que hoje é capaz de atuar e de pautar, né, as suas demandas como parte das agendas de política doméstica e externa. Então, assim, o Gramsci, ele lança uma luz importante para isso, porque ele vai dizer que isso é o Gramsci falando, tá? Abre um entre aspas aí. Que o único caminho para buscar a origem da decadência dos regimes parlamentares, onde esse processo se dá, é investigar na sociedade civil. E essa é uma ideia muito interessante, porque o que ele está dizendo é que a ampliação do Estado é o que permite que o poder estatal construa aí o consenso social necessário para sua sustentação, né? Já que se trata aí de uma formação que se apoia majoritariamente na repressão, no caso do Estado, né? Ou na ameaça constante do uso da força, isso termina fazendo com que ela seja menos hegemônica. Então, assim, é muito interessante essa ideia, porque ele vai dizer que o poder do Estado não está só no Estado. Né? A elaboração do consenso, ela vem justamente a partir da disseminação de determinados valores, né, que são aí refletidos
pela ação das igrejas, das escolas, das organizações midiáticas e que são fatores de grande importância para a conformação política que assegura essa permanência do Estado, porque eu acho que qualquer pessoa pensa, né, quando vê um debate como o de ontem, como é que pode ser que a política esteja desse jeito e, no entanto, né, a classe dominante continue dominando, né? Então, assim, para o Gramsci, isso acontece porque há essa geração de consenso que sustenta o Estado e que é construído pela ação das organizações da sociedade civil, tá bem? E que, por sua vez, são também dirigidas por uma camada parte que vem, né, como parte da própria classe dominante, ou uma representação sua, uma mediação sua, né? E dessa forma, as igrejas evangélicas, elas atuam aí como aparelhos privados de hegemonia. A gente já falou desse conceito hoje e ele cabe de uma forma bem interessante para descrever essas igrejas, né? Então, o questionamento, a hegemonia exercida pela ampliação do Estado, ele acaba sendo mais dificultoso, mais complexo, né? Já que a própria percepção do caráter de classe da dominação vigente do Estado fica aí nessa névoa, né? Nessa cortina de fumaça de um aparente consenso que é sempre perpetuado pelas esferas das instituições da sociedade civil. E dentro desse debate, eu acho que é interessante também a gente ressaltar que a noção de ampliação do Estado, ela se combina no Gramsci com a problemática que a gente chamou de crise orgânica, né? Esse é um outro conceito que a gente já detalhou muito e que indica justamente esse processo de crise de hegemonia das classes dominantes, cujo desenvolvimento vai culminando no afastamento dos grupos sociais em relação aos seus representantes políticos tradicionais, né? Tornando a situação aí também, novamente, o Gramsci, eu estou falando aqui um entre aspas, a situação imediata, delicada e perigosa, pois abre-se o campo a soluções de força, atividade de poderes ocultos representados pelos homens providenciais ou carismáticos. A gente pode dizer que esse é o momento que marca, né, o período do golpe, o pré-golpe de 2016 e depois todo o processo que culminou aí na ida do Bolsonaro ao poder, né? A gente viu isso também nos Estados Unidos, com o início do trumpismo, enfim, é um processo realmente importante também que está ligado aí a utilização dessas organizações da sociedade civil. E esse processo de crise orgânica, ele vai se operar com a falência de um grande empreendimento político, né, para o qual teria sido convocadas as ações das massas, né? Então, nesse sentido, a gente pode dizer que, no caso do Brasil, a falência da empreitada, do crescimento gradual, né, e do reposicionamento pacífico no tabuleiro internacional, que caracterizou os anos dos governos do PT, foram cedendo espaço para a abertura dessa crise orgânica, que, como eu disse, culmina aí no golpe de 2016 e em todo o processo político que levou à eleição do Bolsonaro em 2018. Então, uma das características específicas desse passado recente, né, desse processo de crise orgânica aqui no Brasil, foi o fortalecimento da bancada da Bíblia, né, justamente, que já vinha ganhando terreno nos anos anteriores e que contribuiu para a manutenção dessa ordem cada vez mais reacionária, né? E essa foi a consideração teórica. A consideração histórica é que eu acho que é fundamental, assim, retomar alguns traços através dos quais se deram aí essa proliferação das igrejas neopentecostais na vida e na política nacional, né? E como isso ajudou a delinear a face de um reacionarismo na qual a ultradireita bebeu e está embriagada, né, em temas aí relativos à família, costumes, sexualidade e papéis de gênero, né? Já foram trazidos alguns dados aqui, mas eu queria complementar esses dados, porque em 10 anos a gente tem uma estimativa de que o número de evangélicos no país ele aumentou em 61,45%, isso de acordo com o último censo do IBGE. Né, que foi há 10 anos atrás. Enquanto a gente está gravando esse podcast, está sendo realizado um novo censo, né, para quem não sabe. Então, esses números eles tendem a ser ainda maiores. Mas, para você ter uma ideia, há 10 anos, a gente tinha aí cerca de 42,3 milhões de pessoas, né? E desde esse censo, esse número veio crescendo, né? Uma pesquisa do Datafolha de 2020 indica que, ainda que a maioria da população brasileira, né, se declare católica, ficando aí entre os 50%, os evangélicos, eles vêm aí se elevando e atingindo a marca de 31%. E dentro desses 31%, a gente tem 58% de mulheres, né? E esse crescimento, ele é o produto dessa enorme capilaridade que as igrejas, em especial as neopentecostais e pentecostais,
vieram tendo aí junto às comunidades, às periferias, aos bairros dos trabalhadores, e que traduziram aí uma busca, né, pela ampliação da posição política por parte aí desses bispos capitalistas que estão na frente dessas agremiações, como a Igreja Universal do Reino de Deus e a Assembleia de Deus, fazendo com que uma série de famílias, inclusive, tenham muitos pastores, né, entre os seus componentes, e que você não consiga ir num bairro hoje de periferia sem ver uma multiplicidade enorme de igrejas evangélicas, né? E como que isso aconteceu, assim? Eu acho que é interessante a gente ter um pouco essa visão. Porque desde a Constituinte brasileira, né, tutelada, a Constituinte de 88, que os setores neopentecostais, eles vêm já articulando seus partidos, né, e isso de uma maneira bem consciente e bem cuidadosa. Então não é um fenômeno que começa com o Bolsonaro, né, é um fenômeno que o Bolsonaro pega carona. Porque essas agremiações, elas vêm embaladas aí pela ideologia da teologia da prosperidade, né, que não só ela é alheia a qualquer aversão ao enriquecimento, né, como ainda encara a questão do cara se transformar no milionário como uma graça divina alcançada. Então, assim, os bispos, que são verdadeiros empresários, capitalistas, milionários, eles não sofrem nenhum tipo de represália moral, né, por conta da teologia da prosperidade. E aí a participação política desses setores foi se manifestando sob uma combinação justamente dessa agenda conservadora e reacionária nos costumes, né, com destaque para a militância contrária ao aborto e aos direitos das mulheres, dos LGBTs, e ao favorecimento da ampliação dos monopólios capitalistas que estão em poder dessas igrejas, como os monopólios de comunicação, enfim, né? E eles tinham até um lema, assim, no começo, que era irmão vota em irmão, né? Então, é uma coisa, assim, bem, bem direta, né? De qual era o objetivo deles. E a política para esses setores, ela deixava de ser encarada como uma coisa, assim, do mundo terreno, né? Uma coisa que não era da esfera da religião. Ela passava a ser uma das atribuições fundamentais dos pastores das mais diversas agremiações, que tinham a missão de moralizar a política. Então, daí, justamente, é que vem a Frente Parlamentar Evangélica. Na verdade, ela vai se formar em 1960, ela começa a atuar em 61, quando ela elege o seu primeiro deputado federal, em 66 o estadual, e a partir de então, principalmente com aí a chegada da Igreja Universal do Reino de Deus, né, nos anos 90, essa frente parlamentar evangélica se expande enormemente, né, e faz com que o Edir Macedo pessoalmente indique os principais candidatos da frente. Então virou meio um puxadinho da Universal do Reino de Deus, né. E desde o início dessa entrada, durante a transição para o regime de 1988, os evangélicos eles vão crescendo em termos de cadeiras parlamentares. Aí eles já conseguem eleger 34 parlamentares, né? E essa prática ela foi uma constante, assim, a gente tem inúmeros exemplos, né? A gente tem o exemplo, o Bispo Rodrigues, que era uma das lideranças da Igreja Universal na Câmara, que foi acusado de envolvimento direto no Mensalão em 2005, né? E que as repercussões custou aí o afastamento dele do cargo, mas não foi o único escândalo. A gente tem uma série deles, a gente tem a criação da CPI das sanguessugas, que aconteceu em 2006, que foi criada para apurar um esquema de fraude, né, na licitação para compra de ambulâncias, que, enfim, tornou pública uma lista na qual, dos 90 deputados federais e senadores suspeitos, 27 eram evangélicos, com aí o destaque para o renomado senador Magno Malta, né, que é, enfim, uma desgraça ambulante, e por aí vai. Então a gente precisa encarar essa coisa da cúpula, né, da bancada da Bíblia, não só como um grupo religioso, tá? Eu acho que isso é o mais importante de tudo, que tá aí querendo se instaurar e se apoderar do Estado para transformar ele numa espécie de Estado teocrático fundamentalista cristão, mas como uma parte cada vez mais importante da burguesia brasileira, dos capitalistas brasileiros, que estão aí atuando para ampliar a sua acumulação de capital. Né? Porque esses bispos capitalistas, eles vieram acumulando fortunas, assim, eles são bilionários, e a atividade envolve aí gerir uma série de conglomerados empresariais, entendeu? Que nada devem, por exemplo, aos monopólios de outros setores, como o agronegócio. Então, assim, só para fechar essa parte da minha fala, eu queria colocar alguns números, né, sobre isso, assim. O mercado religioso, que a gente chama de indústria gospel, né, ela acumulou só no ano de 2015 cerca de 21 bilhões.
O Edir Macedo, que é o fundador da Igreja Universal do Reino de Deus, ele tem templos em vários países, tá? Ele usa ali um jato particular, estimado em 90 milhões, tem 10 milhões de livros vendidos, assim, inúmeros templos que são usados como livrarias. Enfim, tem uma série de concessões ainda, né? A gente tem que lembrar que há pouco tempo o Edir Macedo foi agraciado com a isenção de tributos que foi votado, né, na Câmara pelo PT e pelo PCdoB, que permitiu a ele fazer com que a sua mansão de 18 suítes em Campos do Jordão fosse isenta da cobrança do IPTU, enquanto o trabalhador aí tem que se lascar para pagar esse imposto, né? Os poucos que têm uma casa, inclusive, com a justificativa de que estava registrado em nome da Universal, entendeu? Então, assim, são favorecimentos, né, absurdos. E a gente tem 1 milhão de exemplos, né? A gente tem o líder da Assembleia de Deus, Silas Malafaia, que tem uma fortuna de 300 milhões, o apóstolo Valdemiro Santiago, da Igreja Mundial do Poder de Deus, que tem 400 milhões. Enfim, bispos capitalistas milionários ou bilionários, né, como é o caso do Edir Macedo, que a gente tem que encarar desse ponto de vista também. E só fechando, assim, sobre a questão da política, né, eu acho que é muito importante a gente ter em mente, né, como o PT, inclusive, veio atuando aí, né, a gente viu a negativa do direito ao aborto legal, seguro e gratuito, né, que custou a vida de milhares de mulheres, por parte do PT, justamente para deixar o caminho livre para a tentativa, né, para a tentativa de reconciliação com setores evangélicos, né? A gente sabe que essa não foi uma conquista dos governos do PT, hoje o Lula pode falar o que quiser, mas não foi, né? E também toda a passividade frente à patologização dos LGBTs, a retirada do projeto Escola Sem Homofobia, né? Que mais tarde daria origem à fake news dos kit gays. Então, assim, foram exemplos de combate não dados, né, pelo PT, e que hoje, aí, enquanto a gente está em plena campanha eleitoral, né, a gente já vê esses acenos que a Flávia falou aí sobre a questão da relação do PT com os evangélicos. Aí eu também queria ouvir de vocês, assim, como que vocês estão vendo esse processo hoje, de como o PT está aí se articulando em torno disso. Se eu não me engano, a Maria que vai trazer para a gente, né, algumas questões em relação a esse tema. Nossa, com certeza. É muito importante todo esse resgate que a Simone faz para justamente a gente conseguir visualizar mais esse desenvolvimento de literalmente capitalistas da fé que lucram com a fé de milhões para, inclusive, combinar isso com o cerceamento dos nossos direitos, né? Inclusive, esse passado recente que o PT teve, ele foi fundamental, né? Para alargar a presença da igreja, tanto católica quanto neopentecostal, na política, e que é evidente o quão foi fundamental esse papel também no Acordo Brasil-Vaticano, que foi encaminhado pelo Lula ao Congresso com garantias de isenções fiscais históricas, né, desde 2006, ou com aquele fato que eu lembro que foi bem escandaloso na época, da nomeação do pastor Marco Feliciano para a Comissão de Direitos Humanos e Minorias em 2013. Depois todo o escândalo do Estatuto do Nascituro, que inclusive era assinado por um senador do próprio PT, que naquela época estava no PT, e toda a cruzada em defesa da cura gay, e até mesmo a Carta Povo de Deus, da Dilma. Inclusive, depois do golpe institucional, depois da eleição de Bolsonaro em 2020, e no meio daquele período que estava em debate aquele escândalo terrível da menina de 10 anos que tinha sido estuprada pelo tio em Vitória, no Espírito Santo, e foi atacada brutalmente por aliados do Bolsonaro, como a Clarissa Tessio, deputada estadual em Pernambuco, para realizar o direito ao aborto, a gente viu justamente a bancada do PT com a Benedita da Silva e o PCdoB votarem favoráveis à isenção bilionária das igrejas. Então não é como se tivesse sendo tirada algum tipo de conclusão da necessidade de fazer um combate pela separação da igreja e do Estado, né? Na verdade, isso vai se aprofundando. Inclusive porque o mesmo Marco Feliciano que foi nomeado em 2013, quando ele estava no PSC, agora ele está no PL, e ele é linha de frente de uma campanha de querer instaurar um terror contra o Lula, dizendo que um governo do Lula as igrejas seriam fechadas. E é um ataque que vem para tentar justamente minar essa disputa de votos, em especial das mulheres evangélicas, que está bastante no centro, inclusive, da mídia, o debate em torno desse voto, mas justamente para minar esses votos há um mês da eleição, né? Inclusive com o próprio Silas Malafaia dando diversas declarações, chamando o Lula de cachaceiro, chamando o Lula de filho do demônio e etc. E a Flávia já estava mencionando todas as atividades religiosas que estão sendo realizadas
realizadas dentro do Planalto pela Michelle Bolsonaro, né? Nas redes sociais a gente vê que tem um aumento, inclusive, de ataques à Rosângela da Silva, que é a esposa do Lula, resgatando fotos com ela, com o lado de orixás e representações de religiões de matriz africana sendo atacadas na internet. Bom, a gente já falou bastante do Bolsonaro e da quantidade de vezes que ele já, enfim, designou o Estado como cristão e as medidas que ele toma a partir disso para atacar os direitos das mulheres e dos setores LGBTQIAP+. E, enfim, que inclusive pela grande mídia são representados como o uso de uma linguagem mística pela Michelle Bolsonaro, a promessa de Deus, que a nação tem que pertencer ao Senhor e que qualquer caminho que saia disso a gente seria necessariamente levado às portas do inferno. Eu queria destacar, na verdade, como os diferentes setores que estão ao redor da campanha do Lula vêm aconselhando em determinada medida o que deve ser feito como resposta, né? E que está bem condizente com esse histórico de abertura para a evangelização da política que o PT levou adiante durante seus anos de governo, né? Tem uma cientista política, que é a Marina Basso Lacerda, que fez uma análise para o Le Monde Diplomatique, que ela fala de 3 caminhos que estão em disputa dentro do PT para responder a essa ofensiva, que é, por um lado, como promover uma adesão ao pentecostalismo no linguajar, com uma crítica de que o Lula não saberia falar esse linguajar pentecostal, que inclusive a Flávia mencionou, né, como foi no lançamento de campanha e que Lula tem adotado aí, chamar Bolsonaro de fariseu e etc. Um outro caminho seria destacar a proteção aos idosos e crianças e que teria conexão com o papel da família tradicional no discurso cristão, e a outra via é que fosse uma concentração maior na pauta econômica, sempre colocando, enfim, também abrindo todo espaço para que uma série de teólogos, uma verdadeira cúpula religiosa possa definir os rumos dessa campanha. E, inclusive, diversos setores burgueses vêm opinando sobre qual é o caminho a seguir, até mesmo a Folha de São Paulo, por exemplo, pela via do podcast Café da Manhã, colocando análises de qual caminho seria o melhor. Mas uma coisa a gente tem como ter completa certeza, é que todos esses caminhos, eles mostram toda a distância equivalente à defesa da separação da Igreja e do Estado, que só poderia ser melhor expressa pela escolha de vice, que é justamente o Geraldo Alckmin, que, enfim, até na internet tinha sido apelidado de Geraldão da Opus Dei, cujas relações com a Opus Dei são conhecidas. Bom, todos esses elementos, eles demonstram muito fortemente como essa atuação é tudo menos de esquerda, né? E eu queria voltar nesse sentido um pouco nessa defesa da separação entre a Igreja e o Estado, né? Porque, como a Simone e a Flávia já apontaram, ainda que a separação da Igreja e do Estado, ela, na realidade, remeta às reivindicações mais elementares da Revolução Burguesa, da Revolução Francesa, é muito importante a gente pensar justamente o quanto a Igreja ela foi garantindo a sua relevância a partir dessa utilização da burguesia, centralmente, inclusive, no papel das mulheres e na defesa da propriedade. Porque, para ter a concretização do capitalismo na Europa, a ideologia protestante foi muito fundamental, tanto pelo confisco das terras das igrejas, o que fez com que tivesse uma liberação de capital, quanto, inclusive, pela redução dos feriados, que possibilitavam justamente a maior exploração e que se combinava com esse reforçamento da opressão, de colocar as mulheres num destino natural de submissas, né? Inclusive com determinações naquele momento, a partir de 1869, do Papa Pio IX, colocando que os embriões possuíam alma desde a sua concepção e colocando a maternidade como o destino natural, buscando intervir nas legislações. Inclusive, consequentemente, a própria defesa da separação da Igreja e do Estado, ela figura nos programas dos revolucionários desde aquele mesmo ano, em 1869, como ponto 5 no programa de Eisenhower, que colocava a separação entre Igreja e Estado e entre escola e Igreja. Marie, eu acho que justamente importante salientar isso, porque eu acho que é importante a gente ver que é uma tarefa que nunca foi completada mesmo pela burguesia, né? Que eu acho que é como a Simone falou, justamente não pode ser completada pela burguesia pela relação, né, orgânica que tem das próprias cúpulas das igrejas e da própria burguesia, né? Então não é... Por que vai então ter uma separação da igreja e do Estado, né? E nesse sentido, como cabe à classe trabalhadora hoje conseguir avançar nesse programa, lutando justamente pela separação real
né, da Igreja e do Estado. E realmente é um debate dos marxistas, né, atravessando inclusive as internacionais comunistas, e foi um debate, por exemplo, na Rússia soviética com os bolcheviques, que ao tomar o poder buscaram uma radical separação da Igreja e do Estado, acabando inclusive com os privilégios materiais dos altos membros da Igreja, para justamente tornar a fé uma questão de opção privada. Isso eu acho que é um tema, uma questão importante também quando a gente está falando desse assunto, inclusive porque a posição dos marxistas é uma posição sempre pela liberdade da expressão religiosa, né? Buscando uma crítica, assim, contundente à religião e à sua relação com o Estado, mas sempre primando pela livre expressão das religiosidades, né? Coisas que a gente vê, inclusive, como querem impedir, né? Por exemplo, hoje, no caso das religiões de matriz africana, que daí também eu acho que é um tema que vai se cruzar, inclusive, com o debate do próprio racismo. Então, acho que é importante salientar isso, né? Que o debate aqui que a gente está colocando, do ponto de vista marxista, não é com a fé individual de ninguém, mas justamente com as cúpulas das igrejas que são aí atreladas ao Estado e que utilizam do aparato estatal para se enriquecer, enfim, para acumulação de capital e tudo mais. E aprofundar também o seu reacionarismo ideológico, né, que diretamente coloca um papel social às mulheres de subordinação, de controle dos corpos, um papel puramente reprodutivo, uma valorização da família tradicional que busca, na verdade, enclausurar as mulheres e, por tudo isso, vão diretamente atuando para atacar também os direitos, os direitos mais elementares, assim, das mulheres e da classe trabalhadora. Não à toa, quando a gente está falando de bancada da Bíblia, por exemplo, como vocês desenvolveram muito bem, os dados são assim, impressionantes, né? Quando a gente está falando dessas bancadas religiosas, a gente também está falando, né, de uma grande maioria de parlamentares da direita e da extrema-direita que votaram, inclusive, pela reforma da Previdência, pela reforma trabalhista e por aí vai, né? Eu estava vendo até um dado mostrando, por exemplo, que da bancada da Bíblia, só 7 deputados não votaram pela reforma da Previdência. Todos os outros votaram, né? Que mostra justamente esse papel que vão cumprir. E que seguem sempre muito atuantes, né, para que se retroceda qualquer legislação sobre direitos reprodutivos para as mulheres. A gente viu, inclusive, nos últimos anos, como foi justamente uma extrema-direita religiosa, né, com todo esse conservadorismo, bastante disposta a retirar o direito ao aborto, até mesmo nos casos de estupro de crianças, né, que eu acho que é bastante expressivo dessa relação. Ou seja, é uma unidade conservadora, religiosa, também para passar reformas e ataques, né? Acho que é muito importante ver essa relação também. Isso é fundamental, né? E eu acho que a gente, enfim, está concluindo aí todo o entendimento, né, sobre esse processo de crescimento da influência da religião na política e vendo justamente assim o efeito, o impacto que isso traz, né? Não só para quem é, enfim, base dessas agremiações, mas também para a própria esquerda, né? Olha, eu acho que essa é uma das reflexões mais importantes que a gente precisa fazer, porque isso acabou trazendo essa névoa, né? Faz com que até setores da esquerda achem aí que para disputar as bases das igrejas, que efetivamente são compostas por trabalhadores e trabalhadoras, você precisaria fazer mais concessões à presença deles na política, né? Ou seja, mais ataques ao princípio básico do Estado laico. E, na verdade, assim, essa é uma prática que foi elevada à estratégia de campanha, né? Marca aí o governo, não só a campanha, mas não apenas do Bolsonaro, mas também, como vocês vieram colocando aí, do próprio Lula e do PT. E é parte aí dos elementos que abriram caminho para esse retrocesso do Estado laico que a gente está vendo hoje no país. Então, assim, para a gente ter uma dimensão do tamanho do absurdo de achar que essa justamente, né, essa saída de concessões seria a forma, né, de responder a esse processo, acho que vale a pena de novo a gente recorrer aí à teoria, recorrer, enfim, ao Lenin, né? E ao que ele fala sobre como os marxistas têm que encarar justamente essa questão da religião, né? Que é uma observação que eu até já tinha feito em um outro podcast aqui sobre marxismo e religião e o impacto disso para as mulheres, mas que também vale a pena a gente retomar algumas questões, assim. O Lenin, ele é muito interessante a forma como ele aborda a relação entre religião, né, classes sociais, luta de classes e qual a orientação que os revolucionários precisam ter. Porque ele vai aprofundar a visão do Marx sobre a religião. Ele define, e não só ele aprofunda a visão do Marx, como ele ainda vai buscar definir qual a relação que essa tem que ter no partido, em uma época em que ele trata do tema em um momento que ainda existia a social-democracia, né? Não existia ainda o Partido Bolchevique. Quando ele vai formular esse pensamento, ainda não existia o Partido Bolchevique como tal.
Mas ele coloca uma posição bem clara, assim, tanto contra o ateísmo, né, das classes ilustradas, vamos dizer assim, aquele ateísmo sectário, assim, que declara guerra às religiões, né, e aí isso faz com que eles se alienem das amplas massas da classe trabalhadora, que em grande medida são religiosas, como a gente sabe, né, como faziam na sua época aí em que o Lenin está escrevendo esses textos dos anarquistas, né, mas o Lenin também vai criticar o oportunismo, que acha que não teria nenhum problema ter militantes religiosos em suas fileiras, abrindo mão aí da visão de mundo materialista histórico-dialética, né, e mais importante ainda, da necessidade de pôr em primeiro plano a questão da própria luta de classes, né? Para eu me explicar em relação a isso. Para o Lenin, a luta de classes ela vai ser o melhor argumento para ganhar as consciências dos trabalhadores contra a religião. Ele achava, e eu acho que ele está absolutamente correto, que seria um erro sectário exigir que as massas trabalhadoras primeiro adotassem toda a compreensão filosófica, né, do materialismo histórico e da dialética, né, o que levaria, na visão dos setores mais sectários, a que elas se tornassem ateias, né, para só depois disso os revolucionários poderem se dirigir a elas e as chamarem a tomar para si a luta de classes. Para o Lenin é o inverso, né? Ele enxerga com muita concretude que para fazer a revolução é preciso que amplas massas atuem, né? Não só a vanguarda, não só o partido. E a gente sabe que, por exemplo, na Revolução Russa, as massas do campo e o proletariado da cidade, eles não abandonaram primeiro a religião para depois lutar pela sua emancipação e tomar o poder. Não, eles fizeram a revolução sendo religiosos, né? E foi a partir justamente de uma estratégia correta do Partido Bolchevique que eles articularam a vanguarda consciente, né? Isso é, aquela que fazia parte das organizações políticas, dos partidos, né? E que essa sim deveria ter clareza das questões relativas ao materialismo histórico e dialético, e essa sim deveria ser ateia, né? Com as massas justamente dos soviets, criando aí a força material que efetivamente permitiu a vitória em 1917. Então, assim, quanto mais a luta de classe avança, mais os trabalhadores percebem que é possível construir uma nova vida sem precisar recorrer à fantasia de que no céu você tem uma recompensa pelo sofrimento passado aqui na Terra, né? Mas que é possível na Terra mesmo, nessa vida, você lutar por uma existência livre da exploração, da opressão, e não depois de bater as botas, né? Vamos dizer assim. Mas eles passavam também a perceber, por exemplo, que os verdadeiros diabos eram os capitalistas, né? Que sugam as energias da classe trabalhadora e condenam a ampla massa da população à miséria, né? Então, assim, esse é o processo natural, né? Agora, tem uma outra observação que é muito importante, que é que não se pode confundir essa atitude dos comunistas em relação as massas com a atitude que eles precisam ter em relação aos militantes, tá? Então, assim, é totalmente oportunista se os militantes de um partido socialista se colocam como religiosos, assim, a gente tem vários exemplos aí. Tem o Jones Manuel do PCB, tem o PSOL, que acha que para dialogar com as massas evangélicas precisa lançar candidato pastor, tem o PT, então nem falar, que tem todos esses exemplos que vocês acabaram de dar. E como a gente viu aqui na conversa de hoje, né, tem uma prática política que foi forjada durante os anos de governo, rifando aí os direitos democráticos fundamentais das mulheres, enquanto ampliou aí as concessões aos empresários pastores, né? Então isso só mostra, na verdade, o ceticismo que esses setores têm em relação à luta de classes, em relação à possibilidade do avanço da consciência dos trabalhadores em meio à luta pela sua emancipação. Porque quando se trata do partido, claro, assim, nenhum desses partidos que eu citei aqui, eles são proletários socialistas, tá? Mas quando se trata de setores conscientes, efetivamente revolucionários, a religião ela não pode ser tratada como um assunto privado, tá bom? Ela tem que justamente ser encarada pela organização, por essa organização, né, que deve reunir os combatentes mais conscientes para a libertação da classe trabalhadora. Então não dá para confundir. De novo, a paciência que a gente tem que ter com as massas, né, que sofrem imensas pressões, imensas misérias, né, imensos atrasos que são impostos aí na sua vida pelos exploradores, né, com gente que vai na internet, né, tipo o Jones Manuel, que é da curso de marxismo, quer falar de materialismo histórico dialético e depois se declara religioso, né, são coisas que não tem nada a ver, tá? E aqui eu tô falando que militantes, e friso de novo, que são militantes que são
que dedicam suas vidas, né, à causa marxista, tem que ter um nível mais elevado de consciência de classe, né? Precisa ter noção de que há toda uma necessidade de preparação para enfrentamentos muito duros da luta de classe, né? Eles não podem tolerar em si mesmos as contradições de terem uma visão religiosa do mundo, né? Então, assim, não é lançando... E aí, trazendo de novo para as eleições, enfim, não é lançando candidatos evangélicos, dando concessões, né, que a esquerda vai conseguir arrastar os trabalhadores religiosos para a luta marxista. Pelo contrário, é oferecer um programa correto para ser arrancado pelos trabalhadores através da luta de classes. Totalmente. Inclusive, a Simone me indicou, mas eu vou indicar que tem um curso dela no Ideias de Esquerda, que está gravado no YouTube, que ela deu no Rio de Janeiro, que chama Perspectiva Marxista sobre Religião. Que, enfim, é excelente para poder aprofundar. Sim, muito bom. Ótimo que você indicou, Marie. Ótimo que você indicou, muito bom. Sim, nossa, eu gosto bastante dele. Para aprofundar o debate. Ele é alvo de ódio e amores. Bom, nos comentários eu fico feliz porque ele gerou polêmica. Escolhi meu lado, já ficou evidente. Então, gente, eu fiquei refletindo bastante sobre... A Flávia estava colocando, né, dessa unidade conservadora religiosa a serviço dos ataques, e também com a Si colocando todo esse resgate muito valioso do Lenin e de como os revolucionários vão encarar essa discussão. E fiquei pensando também um pouco nas tentativas de distorcer as denúncias que a Rosa Luxemburgo fazia sobre o papel da igreja no começo do século XX. Em 1905, ano da primeira Revolução Russa, quando começam a acontecer greves na Polônia e na Rússia, ela vai denunciar que os padres, desde os púlpitos, começavam a demonizar as greves e as manifestações, afirmando, a Rosa, ela diz que a classe operária vai à igreja buscar alívio e recebe em torno a condenação por lutar pela sua existência. Tem um texto muito forte que chama o Socialismo e as Igrejas, no qual ela faz essa denúncia combinando com a defesa completa da liberdade de consciência individual e a mais ampla tolerância para qualquer fé. Eu vou citar porque parece muito elucidativo assim, para o que a Simone acabou de explicar, né? É assim, abre aspas. A social-democracia, de modo algum, combate os sentimentos religiosos. Ao contrário, procura a completa liberdade de consciência para todo indivíduo e a mais ampla tolerância possível para qualquer fé e qualquer opinião. Mas desde o momento que os padres usam o púlpito como um meio de luta contra as classes trabalhadoras, os trabalhadores devem lutar contra os inimigos dos seus direitos e sua libertação. Porque o que defende os exploradores e o que ajuda a prolongar este regime presente de miséria, esse é que é o inimigo mortal do proletariado, quer esteja de batina ou de uniforme de polícia. Eu acho que ajuda a ver justamente essa dialética que existe na posição dos revolucionários e também entender mais profundamente o papel que cumprem os reformistas ao fortalecer uma lógica, né, de quase coatuação que vai, na verdade, fortalecer, inclusive, as cúpulas religiosas. E um pouquinho antes, e eu acho que isso se vincula também com a gente pensar qual que é a atuação diretamente dos partidos burgueses em relação às igrejas, justamente pela burguesia não ter sido capaz nunca de levar adiante até o final a separação da igreja do Estado. Tem um texto que é de um pouquinho antes, que é também da Rosa Luxemburgo, de 1902, que ela descreve como as igrejas elas são transformadas pelos partidos burgueses em instituições permanentes do regime capitalista. E isso é muito facilmente observável, né, com as concessões, as isenções que o Estado garante, além do que a gente estava descrevendo, inclusive, em relação às candidaturas. Eu acho que é muito elucidativo também para a gente pensar os limites que partidos burgueses têm para defender os direitos das mulheres, né? Tipo, enfim, além da dimensão capitalismo e patriarcado. Mas a Flávia estava mencionando o debate presidencial, que o debate de gênero foi muito colocado, tanto pela misoginia terrível, reacionária do Bolsonaro e todas as grandes aspirações que o governo dele coloca para as mulheres, mas também pela tentativa de ficar antagonizando, né, centralmente da Simone Tebet, do PMDB, e da Soraya Tronic, que são duas ultraliberais defensoras de todos os ataques e as reformas, mas eu queria destacar a Simone Tebet porque rolou um furor nas redes sociais, né? Tipo, a galera falando que seria um suposto novo ícone feminista. E assim, gente, não tem nenhuma condição disso. Tipo, ela é declaradamente contra o direito ao aborto. Não, gente, sem condições.
tipo, declaradamente contra o direito ao aborto, com aquele discurso a favor da vida que já evidencia a favor de quais mortes ela tá, né? Que é a favor das mortes das mulheres trabalhadoras majoritariamente negras que morrem pelos abortos clandestinos. E outra, ela fica falando das mulheres que estão sofrendo, que não tem casa para as famílias, mas ela é porta-voz da reforma da Previdência. Defendia a reforma da Previdência como uma grande janela para a crise. Assim, nos poupe, né? Não é com essas mulheres que a gente pode construir a luta das mulheres trabalhadoras, efetivamente, mas sim contra essas mulheres que promovem a exploração e a opressão de outras mulheres, inclusive fazendo uso da fé individual das pessoas. Mas enfim, para nós marxistas, se trata, portanto, do enfrentamento com o Estado capitalista, que esse enfrentamento tem como parte do seu conteúdo a separação da igreja do Estado. A gente se enfrentando com o lucro das cúpulas da igreja católica e da igreja evangélica que se utilizam da fé da população para lucrar e atuam para transformar a política em culto religioso. Então, o nosso lado definitivamente não é o da Simone Tebet, mas sim das meninas, das mulheres da Maré Verde na Argentina, que arrancou o direito ao aborto no país vizinho e foram parte de inspirar as mulheres chilenas, colombianas, mexicanas e que enxergaram como muito necessário ter como parte de sua campanha a defesa intransigente da separação da igreja do Estado. Necessário batalhar para que o Estado justamente não imponha nenhum tipo de determinação na religião da vida dos indivíduos. E para enfrentar o bolsonarismo e a extrema-direita não é possível que a gente confie justamente no caminho que os fortaleceu. Ou seja, a conciliação com esses mesmos setores que lucram com a fé da população e vivem vidas bilionárias enquanto a população enfrenta a fome, inclusive. Mas tampouco com o judiciário, que enquanto o tema religioso toma o debate eleitoral, na verdade o judiciário ele avança em direitos democráticos elementares, censurando até mesmo um vídeo da CUT que, enfim, falava de Bolsonaro. Eu acho que é bem evidente, bem necessário debater o quanto os privilégios, seja de batina ou de toga, que avançam sobre os nossos direitos, eles só podem ser barrados pela organização da classe trabalhadora, junto à juventude, com as mulheres, os setores oprimidos na linha de frente, em luta pelas suas condições de vida. E definitivamente não apostando nesses outros setores. Sim, Marie, com certeza. Separação da igreja e do Estado precisa ser uma bandeira fundamental para que os revolucionários levantem. E ao contrário do oportunismo eleitoral que a gente vê diante dessas eleições, nós do MRT, com nossos candidatos, Maíra Machado e Marcelo Pablito, em São Paulo, a Carolina Cacau, no Rio de Janeiro, a Flávia Vale, em Minas Gerais, e a Valéria Miller, no Rio Grande do Sul, nós vamos defender essa bandeira também nas nossas candidaturas, junto com a legalização do aborto, a revogação de todas as reformas e ataques, a redução da jornada de trabalho para 30 horas semanais, sem redução salarial, dividindo as horas entre empregados e desempregados. E claro que tudo isso, justamente como você falou, nos apoiando na força da luta dos trabalhadores, aliados às mulheres, negros, LGBTQIA+, e indígenas, se organizando pela base, né? Sem confiar aí nessa direita do Alckmin, da Simone Tebet, da Soraya Tronic, lutando justamente por um conteúdo da independência de classe nessas eleições. Bom, gente, o episódio acho que foi muito bom e eu queria agradecer você, Marie, pelo episódio, que foi excelente, que vai estar com a gente aqui nesse próximo período. Ai, obrigada, gente, foi muito bom. E eu também queria agradecer a Si, que sempre contribui muito aqui com o nosso podcast, foi muito bom, Si. Obrigada, também fiquei contente. E agradecer também ao João de Regina, que mais uma vez contribuiu com o episódio, e a nossa equipe fantástica, a Rafa Lafraia, o Tiagão e ao Bruno Portela, que está nos ajudando aqui na gravação do episódio de hoje. Valeu, gente! Enfrentar o bolsonarismo e a direita com o feminismo socialista. Igreja e Estado, assunto separado. É isso, pessoal. Curtam e compartilhem.